Ouça a partir de agora, programa Batizados e Enviados. A missão não para. Realização Conselho Missionário Diocesano. A apresentação Padre Irineu. Olá, missionários e missionárias. Está começando o nosso programa Batizados e Enviados. A missão não para. O nosso espaço missionário na Rádio Web Diocese de Colatina. O Senhor ressuscitou, como disse. Aleluia, aleluia. Estamos vivendo a alegria da Páscoa. Temos a alegria de saber que temos um Deus por nós. Um Deus que venceu a morte e o pecado e que nos oferece a sua paz. Celebramos esta semana o Dia dos Povos Originários. Recordamos a beleza dos povos indígenas, mas também os preconceitos e dificuldades que nossos irmãos indígenas sempre enfrentaram em nosso querido Brasil. Recordamos a pandemia provocada pelo Covid-19, que foi mais um baque na vida dos povos indígenas, bem como foi para toda a população mundial. Recordamos a triste realidade dos indígenas de Roraima e Amazonas, os povos Yanomamis. Recordamos cheios de alegria a retomada da pastoral indigenista aqui na Diocese de Colatina. E tristemente afirmamos que os índios continuam sendo os mais pobres entre os pobres, como já bem se expressava o documento de Puebla e Santo Domingo, documentos da Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha. E nesta mesma semana, celebramos o Dia Internacional da Mãe Terra, um dia proclamado pela Organização das Nações Unidas. Celebramos este dia, na última sexta-feira, com muita preocupação com a questão do aquecimento global e suas consequências cada vez mais danosas ao planeta e à vida de modo geral. Esta semana, tivemos a formação online para assessores da infância e adolescência missionária, o EFAIAN, promovido pelo COMID, Conselho Missionário Diocesano, e pela Coordenação Diocesana da IAN. Os encontros de formação de assessores para aqueles que querem implantar a infância e adolescência missionária em suas comunidades e paróquias está sendo assessorado por Aparecida de Deus Julião Oriose, nossa coordenadora diocesana da IAN. Na próxima semana, ainda teremos 4 encontros. Se você que ainda não participou na semana passada queira participar, basta entrar em contato conosco através das mídias sociais para participar e conhecer um pouco mais sobre a obra pontifícia da infância e adolescência missionária. Vamos espalhando a boa semente da IAN em toda a nossa Diocese de Colatina. A Quaresma acabou, mas a campanha da fraternidade não. Sua reflexão precisa transbordar ao longo de todo o ano, colaborando de fato para que a educação seja direito e fator determinante na vida de toda pessoa. Uma educação integral que seja capaz de nos tornar verdadeiramente humanos. Hoje, estamos aqui com a leiga Maria José, que irá refletir conosco a temática. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web da Diocese de Colatina, programa Batizados e Enviados, a missão não para. Sou Maria José Matos Lima, leiga da paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Linhares. Hoje vamos refletir sobre o tema Jesus ensina com amor e sabedoria. Vamos aprender de Jesus que a tarefa de ensinar exige amor, compaixão e sabedoria. Como discípulos e discípulas de Jesus, é nele que nos inspiramos em nossa tarefa cotidiana de aprender e educar com muito amor, pois o amor reconstrói a vida das pessoas. O amor torna as pessoas mais humanas e Jesus, nosso guia, fala com sabedoria e ensina com amor.
Precisamos redescobrir meios eficazes que favoreçam processos mais adequados e criativos, a fim de que ninguém seja excluído de um caminho educativo que humanize, promova a vida e estabeleça relações de oportunidade, justiça e paz. Que o Senhor Jesus nos renove com a vossa graça para vencermos o medo, o desânimo e o cansaço, e nos ajude a promover uma educação integral, fraterna e solidária. Que o Senhor nos fortaleça para que sejamos corajosos na missão de educar, para a vida plena em família, em comunidades, nas escolas e em todos os ambientes. Permite, Senhor, que a Virgem Maria, Mãe Educadora, com a sabedoria dos pequenos e pobres, nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solidariedade e da paz. Amém. Fala, Senhor, palavra de fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. São João nos relata em seu Evangelho, capítulo 8, versos de 1 a 11, que Jesus é colocado em uma situação de condenar ou absolver uma mulher acusada de adultério. Portanto, é uma acusação de grave pecado moral. Diante desse fato a ele apresentado, Jesus manifesta o profundo amor que tem pelas pessoas e revela que sempre agia movido pela sabedoria de um divino mestre. Segundo o Evangelho de São João, Jesus presenciou a festa das tendas no Templo de Jerusalém. Durante a semana da festa, Jesus pernoitava no Monte das Oliveiras. Terminada a festa, Jesus voltou ao templo e logo criou-se em torno dele um círculo de ouvintes. Durante seu ensinamento, ele foi interrompido pelos fariseus que trouxeram para o meio do círculo uma mulher apanhada em adultério. Só a mulher. Os fariseus pediram que Jesus se pronunciasse sobre o caso e desse uma sentença. Segundo a lei de Moisés, ambos os envolvidos no adultério, homem e a mulher, deviam ser punidos com a morte por apedrejamento. Em Jerusalém não faltavam juízes para dar sentença, mas eles queriam empurrar para Jesus o papel de juiz. No fundo, não queriam a verdadeira justiça, que é a bondade objetiva de Deus Pai e Criador. Queriam testar Jesus, colocá-lo à prova. Desejavam que Jesus esquecesse seu ensinamento de amor, justiça e caridade que os incomodava. Além de testar Jesus, parece que também queriam fazer prevalecer a rigidez no cumprimento da lei e dar a conhecer a todos que é ela quem salva e que somente eles são seus legítimos representantes. Quantas vezes nos encontramos em situação semelhante à de Jesus e precisamos discernir nosso agir pautado no amor e não na condenação. Ao escrever no chão, Jesus se diferencia da prática dos escribas, que sempre invocam o que está escrito. Jesus mesmo escreve o novo ensinamento, ditado por seu coração. Nunca ninguém chegou a saber o que Jesus escreveu. Podemos imaginar que ele fez de conta que iria escrever a sentença e depois a proclamou. A primeira parte daquilo que o Divino Mestre responde diz respeito aos acusadores. Quem de vocês não tiver pecado, atire nela a primeira pedra. E agachando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, eles foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e a mulher ficou sozinha com Jesus. Então Jesus perguntou:
Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Podemos perceber e até sentir a misericórdia do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo seja sempre nosso guia, nossa luz, nosso caminho. Amém. Hoje ouvimos então a reflexão Jesus ensina com amor e sabedoria. Uma reflexão que foi proposta pela leiga Maria José, da paróquia Imaculada Conceição, lá da cidade de Linhares, nossa querida Linhares. Muito obrigado, Maria José, pela sua participação, por ter contribuído conosco com este programa, com esta reflexão. Na sua fala, você invocou, de modo muito orante e bonito, a Virgem Maria como mãe educadora. Olhar para a Virgem Maria como educadora é sempre fascinante, é sempre uma imagem que nos enche de alegria. Você ainda meditou o texto de São João, capítulo 8, versículo de 1 a 11, quando Jesus se encontra com a pecadora, que é levada até ele para que ele possa dar um veredito. E naquele momento, contemplamos Jesus exercendo a sua misericórdia e contemplamos Jesus escrevendo no chão. É sempre curioso pensar um Jesus que sabe ler e escrever. Isso nos aproxima do Mestre. Isso nos diz que um dia alguém, provavelmente a Virgem Maria, teve a função de ensinar, de alfabetizar o menino Jesus. E assim pensamos em tantas pessoas que hoje, ainda hoje, em nosso querido Brasil e no mundo, não têm a oportunidade de serem alfabetizados ou de serem bem alfabetizados. Jesus sabia ler e escrever. Olha que beleza! E no chão ele escreveu. O Evangelho é misterioso e não nos fala sobre o que nosso Senhor escreveu no chão. A nossa irmã Maria José, ela trouxe uma hipótese, uma das hipóteses que é bem aceita. Podemos imaginar, disse ela, que ele fez de conta que iria escrever a sentença e depois proclamou: quem não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. Muitas coisas se dizem sobre o que Jesus poderia ter escrito no chão, porém é muito bonito e sempre curioso saber e ver Jesus escrevendo. Mas o mais importante é saber que naquele episódio e sempre em nossa vida, Jesus quer escrever em nosso coração com as letras da misericórdia, com as letras do amor. Maria José, muito obrigado por sua colaboração, por sua dedicação. Deus abençoe e recompense todos os trabalhos que você também tem apoiado em Linha Missionária. Deus abençoe o Conselho Missionário Paroquial da Paróquia Imaculada Conceição de Linhares. Um abraço a todos vocês, querido povo linharense. Agora nós vamos ouvir um testemunho de uma amiga muito querida de meu coração, uma irmã religiosa, uma irmã comboniana, ela que durante a Semana Santa desenvolveu a sua pastoral, a sua missão durante o Tríduo Pascal, na diocese de Amargosa, no interior de Amargosa. Vamos ouvir esse testemunho e fique muito atento a tudo aquilo que esta irmã vai nos dizer. Às vezes vivemos numa realidade e pensamos que a nossa realidade é a mesma em todas as regiões do Brasil e do mundo. Porém, não é bem assim. Vamos ouvir então esta experiência, esse testemunho missionário de irmã Maria do Socorro. Bem-vinda, irmã Maria do Socorro. Já é a segunda vez que a senhora participa conosco aqui em nosso programa. Sua presença muito nos alegra. Agora a palavra, então, é com a irmã Maria do Socorro, irmã comboniana. Boa tarde, ouvintes
do programa Batizados e Enviados, a missão não para. É uma alegria partilhar com vocês essa minha experiência vivida aqui na Diocese de Amargosa, na comunidade rural de Ribeirão, na paróquia de São Roque de Mutuípe. Conversando com o padre Irineu, que é meu colega, um colega de pós-graduação, ele me pediu, ele tem sempre esse espírito missionário, esse ardor missionário, sempre aproveita das ocasiões para fazer animação missionária. Aí eu conversando com ele, eu disse, ô irmão, partilha comigo, com a rádio, com o programa. Ele disse, tá bom, padre. Pois é. Então eu estou partilhando com vocês essa experiência vivida aqui, experiência do Tríduo Pascal. A Diocese de Amargosa, aqui na Bahia, foi fundada em 1941. O lugar onde eu estou, que eu fiz o Tríduo Pascal, Mutuípe, que é a cidadezinha, está distante da capital, Salvador, 250 quilômetros. Toda essa região se chama o Vale do Jequiriçá. Então, é uma grande parte da Diocese de Amargosa. E tem uma geografia muito bonita no lugar onde eu estava, que é a cidade de Mutuípe e a comunidade de Jequiriçá. Uma natureza muito, muito linda. Foi ali, Deus caprichou muito, parece ser desenhada, cheia de montanhas e vales e rios, cacaus, um colorido bonito, muito bonito. E eu ficava olhando e perguntando como o povo trabalha, vive do cacau, se sente direto o aroma do cacau. E eu perguntava ao Senhor, mas como que vocês trabalham a terra aqui? Ele disse, não, como o trator não pode aqui, porque a terra é assim, toda ondulada. Ele disse, não, é tudo manual, irmão. Mas o povo vive bem, tem muita fartura, graças a Deus, né? E assim, então essa minha experiência ali não é a primeira nessa diocese. Sempre faço a Páscoa, o Tríduo Pascal, nessa diocese, sempre em lugares diferentes. Lá na diocese de Amargosa, precisamente nesse lugar onde eu estava, como a paróquia é uma paróquia grande, tem 28 comunidades, entre cidade e campo, o padre não alcança para ir a todas as comunidades, então sempre conta com a ajuda de leigos, irmãs, e para celebrar esse tempo forte, né? E fazer missões também, porque lá não tem a riqueza que nós temos em outros lugares, de leigos preparados, como tem no Espírito Santo, ministras da palavra. Aí no Espírito Santo tem muito, e também na minha terra, eu sou do Maranhão, da Diocese de Balsas. Então na minha terra tem muitos ministras da palavra. Mas lá na Diocese, aqui eu não vi, eu já fiz missão lá, já o Tríduo Pascal faço sempre, mas não tem essa realidade, não. Então é uma dificuldade aqui nesse sentido, né, de preparação de agentes de pastoral, falta muito. Então a gente viveu um momento muito, muito bonito, muito rico, assim, um povo acolhedor, muito acolhedor, um povo carinhoso, um povo simples, que vive a sua fé do seu modo, né? Tem a sua... Cada casa você encontra as pessoas têm o seu altarzinho com seus santos de devoção, o seu vasinho de flor, as suas velinhas, tem a sua, mas ali na comunidade onde eu estava, não tinham o costume de frequentar muito a igreja, não. Porque também a missa não é frequente ter missa ali.
Diz que quando tem missa vai, mas quando não tem celebração não entenderam ainda o valor de ir à igreja, né? Então, todo esse tempo do Tríduo Pascal, que eu cheguei lá na quarta-feira, foi todo o tempo, durante o dia, era visita nas casas e tudo. E as celebrações, desde a quarta-feira até quarta, quinta, sexta, o Tríduo Pascal, até no domingo, mas sempre a frequência era muito, muito baixa. Já em outras comunidades, onde estavam as outras companheiras, que éramos seis irmãs, partilhando na volta, nós partilhamos como foi a experiência nas comunidades onde elas estavam. Era diferente a frequência, elas partilharam que tinha bastante gente, ou tinha pelo menos mais do que lá onde eu estava, né? Então, mas em todo caso, valeu a pena. Tinha vezes que eu me perguntava, meu Deus, tão pouca gente, será que valia a pena eu ter vindo aqui para tão pouca gente? Mas ao mesmo tempo, me vinha aquela luz, aquela força de Deus, assim, sim, claro que vale a pena, porque por esse pequeno grupo, é o pequeno grupo que está sustentando essa comunidade. São aquelas pequenas luzes que estão aqui iluminando essa comunidade, porque a comunidade era grande, tem muitas pessoas na comunidade. Não sei precisamente dizer quantas pessoas são, quantas famílias são, porque eu perguntei, mas não me disseram exatamente quantas são, mas mais de 100 famílias, certamente. Mais de 100 famílias. E aí eu dizia, esse pequeno grupo, o resto de Israel, está sustentando e animando esse grupo grande aqui. Então valeu a pena. No mesmo instante me dava muita alegria e muita força. E viver esse tempo todo com muita alegria, muito entusiasmo, porque eles também estavam vivendo com muita persistência, muita fé, muito entusiasmo esse tempo. E foi muito bonito, muito rico. O povo sempre acolhedor, queria que a gente fosse visitar, e a gente ia mesmo visitar, e se passava na casa de um, não entrava, ele já reclamava que não entrou na casa dele, assim. E a gente diz, olha, é tão bonito a gente celebrar uma Páscoa, que é um tempo forte, um tempo mais forte para a nossa fé cristã, católica, viver esse tempo com a igreja cheia, com os corais, os cantos, os instrumentos, é muito bonito, a gente vibra, a gente fica feliz e a gente está lá no meio do mato, lá a natureza é belíssima, com aquela igreja vazia, com aquele pouquinho de gente, cantando nós, não tem coral, não tem instrumento, não tem nada, não tem Eucaristia, tem a celebração da palavra, eu era a ministra da palavra, não tinha ministro da Eucaristia, não tinha nada. Então eu disse, mas vale a pena sim. Claro que não substitui a Eucaristia, nada substitui a Eucaristia, mas a gente estava em comunhão com tantos e tantas outros e outras do Brasil e do mundo que não tem a possibilidade de celebrar a Eucaristia, que não tem a possibilidade de ter um sacerdote para celebrar a Eucaristia. No Brasil e no mundo, no continente africano, eu vivi na África, em Moçambique, muitos lugares o povo não tinha a possibilidade de celebrar a Eucaristia. Mas viver essa fé da forma que não é possível se juntar na igreja para celebrar a palavra,
e comungar, porque nós levamos a Eucaristia, as partículas consagradas. Não tinha o sacerdote, claro, faz falta, né? Mas a gente viveu essa experiência com muita alegria, na comunhão, na fé, na fraternidade. E sim, foi bonito, foi profundo, foi bonito. E a gente viveu também com esse cansaço, né, de visitar a família com muita intensidade, mas esse cansaço, um cansaço salutar, um cansaço que valeu a pena. Não tem dinheiro que pague a gente viver esses dias assim, muito gratificante. A gente chegava, saía de manhã de 8 até meio-dia e meio, parava só para almoçar e continuava, e depois voltava a casa para ler as leituras, preparar a celebração, rezar bem para poder fazer a celebração, cansada, mas muito feliz, muito contente, porque vale a pena encontrar as pessoas. Missão é isso, é encontrar as pessoas, levar a palavra àquele que tem sede, mesmo que ele não vá à igreja. Não é que dizer que não vai à igreja, que não é bom, que não é... Não, mesmo que não vá à igreja, mas ele tem sede de Deus. Ele quer encontrar, ele quer falar, ele quer escutar. Então, por que não? Isso também é missão, é evangelizar. E a gente está aí para escutar, para levar uma mensagem, né? Então, eu quero sempre, estou muito agradecida a Deus, porque esses tempos são tempo de graça de Deus. Eu digo, senti falta da Eucaristia, sim, não tive missa, mas senti a presença de Deus no meio de nós, lá presente, no meio daquele povo, no meio daquela natureza linda, linda, linda. E isso é importante, isso é muito importante. Então, quero também dizer a todos vocês que missão também é isso, se solidarizar com todos aqueles e aquelas que ainda não entenderam o valor de celebrar juntos, o valor de dizer, vamos, a missão é urgente e a missão precisa de missionários, operários. Então, obrigada a todos vocês que me escutaram, essa partilha, e vamos à frente. A missão não para. Um abraço a todos. Minha amiga, irmã Maria do Socorro, irmã comboniana, missionária. Querida irmã, muito obrigado por sua colaboração conosco, por ter tirado um tempinho diante de tantos afazeres para gravar esse áudio, nos ajudando a entender um pouco melhor o quanto a missão é grande, cheia de desafios e também diferenciada dos mais diversos lugares. Na sua partilha, que beleza de ver a sua sensibilidade humana, de conseguir contemplar a beleza da natureza, a beleza da vida do povo, o acolhimento. Louvado seja Deus! O missionário sempre precisa ter este olhar contemplativo e em cada realidade conseguir descobrir as sementes do Verbo, as sementes da presença de Deus que já está presente nessas realidades antes mesmo de nós lá chegarmos. A senhora dizia das dificuldades deste lugar, da diocese que você visitou, já que lá não existem muitos ministérios leigos. Louvado seja Deus que na Diocese de Colatina existem os ministérios leigos, de assistente leigo do matrimônio, de assistente, de ministro extraordinário do batismo, de ministro da distribuição da Sagrada Eucaristia, tantos ministérios que ajudam a evangelizar, que ajudam a fazer chegar os sacramentos a tantos irmãos e irmãs que às vezes não têm a possibilidade
de se encontrar com um sacerdote. Louvado seja Deus, então, pela vida dos nossos leigos e leigas, que se dedicam e se colocam a serviço da missão através dos ministérios leigos, por um período, por um tempo determinado e para uma função específica. Esta riqueza muito grande que nós temos na Igreja, no Espírito Santo, não é a mesma realidade de todo o Brasil, como nós ouvimos aí na fala de nossa irmã Maria do Socorro. As pessoas não participam, elas diziam lá, né, da celebração da palavra. Em nossa Diocese de Colatina, são mais de 700 comunidades eclesiais de base, mais de 700 igrejas, que todo domingo se reúnem para celebrar a palavra de Deus. A maioria delas não tem a Eucaristia, a oportunidade de celebrar a Santa Missa. No entanto, se reúnem para partilhar a palavra de Deus e conseguem compreender que, assim como a Eucaristia é sacramento, também a palavra de Deus, como nos ensina Dei Verbum, é sacramento. Do mesmo jeito que nós temos todo respeito, zelo, amor, devoção com a Sagrada Eucaristia, o mesmo zelo, o mesmo devoção, o mesmo amor devemos ter com a palavra de Deus, que também é sacramento. Irmã Maria do Socorro, nesta história toda sobre sacramento, dizia, né, da ausência do sacramento, da ausência da própria Eucaristia nessas terras. Mas veja, a presença do cristão, da cristã, deve ser uma presença eucarística. Então, com certeza, mesmo não celebrando a Eucaristia, a presença das irmãs combonianas juntos daquele povo, com certeza foi uma presença eucarística, uma presença que revela o rosto do ressuscitado, uma presença que revela o rosto do nosso Deus. A irmã disse ainda na sua fala: missão é se solidarizar com aqueles que ainda não entenderam o valor de celebrar juntos, é se solidarizar com aqueles que ainda não entenderam o valor de viver em comunidade. E ela dizia, né, das poucas pessoas participando nas celebrações, e aí eu digo, né, uma faísca é capaz de incendiar toda uma floresta. Que o nosso ardor missionário possa impulsionar também a muitos outros a se achegarem da comunidade, a se achegarem a Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois de toda essa missão, a irmã Maria do Socorro voltou para Salvador muito cansada. E essa missionária, ela nos deixou uma mensagem muito clara, que o cansaço do missionário deve servir para descansar a outros. Existe até um canto bonito que nós cantamos, né? Que diz assim: meu cansaço, que a outros descansem, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome. O padre não sabe cantar não, mas esse canto é muito bonito e que diz: meu cansaço, que a outros descansem. Que o cansaço do missionário, dentro das possibilidades e da limitação também, sirva para descansar a outros e para aproximar a outros da mensagem do Evangelho. Querido ouvinte, querida ouvinte, fique sempre conosco participando de nosso programa e nos ajude também a divulgar o nosso programa através das mídias sociais. Agora, então, nós vamos pedir a todos vocês, queridos ouvintes, que rezem pelos nossos bispos, que durante a próxima semana estarão em Assembleia Geral, a Assembleia da CNBB, que vai acontecer de segunda a sexta-feira de modo remoto, via plataforma Zoom. Rezemos pelos nossos bispos e, de modo especial, pelo nosso bispo Dom Lauro, que será um dos redatores da ata de toda esta Assembleia que irá acontecer durante esta semana. No próximo sábado, a gente se encontra com a graça de Deus. A você que nos acompanhou,
das mais diversas localidades, nosso agradecimento. Agora vamos rezar e receber a bênção de nosso Bispo Emérito, Dom Décio Sossais Andonade, reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora da Saúde. Vamos adiante, porque afinal a missão não para. E agora, oração e bênção de envio. Ó Deus, que enviastes o vosso dileto Filho Jesus Cristo para trazer a boa nova da salvação ao mundo, chamai numerosos missionários e missionárias e infundi em toda a nossa Diocese de Colatina um novo ânimo missionário, para que o vosso reino seja anunciado e acolhido em toda parte. Ó Maria, Senhora, Mãe da Saúde, fiel discípula missionária, Mãe e testemunha da palavra, servidora de Deus e do povo, abençoa-nos e peregrinai conosco ao longo dos caminhos da missão. Amém. Desça sobre todos vós que nos acompanham, sobre todos os missionários e missionárias, as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Você acompanhou o programa Batizados e Enviados. A missão não para. Entre em contato conosco pelo e-mail comidecolatina@gmail.com.